factoides inventados pela imprensa de São Paulo para tentar nivelar a grandeza do Flamengo aos times de São Paulo. Vamos lá. Tite, recentemente contratado pelo Flamengo e ex-treinador corintiano, de muita importância na história do Corinthians. Renato Gaúcho, em 2021, também tentado pelo Corinthians, foi cogitado, na verdade foi feita uma proposta e ele recusou. Vitor Pereira, no final do ano passado, ou seja, são 3 técnicos que recentemente rejeitaram o Corinthians e preferiram o Flamengo. E é óbvio que isso incomoda muito a imprensa de São Paulo, por que não dizer a imprensa corintiana. E a última factoide agora, para tentar, vamos dizer assim, recuperar um pouco do prestígio do Corinthians, né, não deixar tão baixo, porque afinal de contas o Corinthians não pode ser rejeitado 3 vezes por 3 profissionais em detrimento do Flamengo. E a última da vez agora é essa falácia de que o Flamengo tem sim a maior torcida, mas a torcida do Corinthians, por estar localizada no mercado mais importante, no mercado onde tem mais dinheiro, ela tem um poder de consumo maior. Então o Corinthians tem um potencial muito maior de gerar receita, tem um potencial maior do que o Flamengo. E é fácil jogar isso no mar, porque é uma coisa que nunca pode ser comprovada, pelo menos não de forma exata. Então, como já está comprovado que o Flamengo tem a maior torcida, e também aquela historinha chata que não tem nada a ver dizer que os torcedores que não são do Flamengo, que são de outros estados, são terceirizados, ou seja, um argumento completamente barrista que cada vez mais pega mal para quem fala. Então isso aí não é muito legal falar e cai em desuso, na verdade. O novo argumento agora é esse de que o Corinthians tem um potencial maior para gerar receita do que o Flamengo. E só não faz porque é mal administrado. Vamos lá. Vamos mostrar o quão errado ou o quão longe de ser essa verdade exata está. Primeiro, segundo a última pesquisa Datafolha, o Flamengo ele é a maior torcida do Brasil com 21% de torcedores, ou seja, da população brasileira, que tem 220 milhões, segundo o último IBGE, 21% dessa população, 21% dessa população torce para o Flamengo. Isso é equivalente a 42 milhões de pessoas no nosso país que torcem para o Flamengo, seguindo Datafolha. A do Corinthians, 15%, ou seja, 30 milhões de pessoas da nossa população torcem para o Corinthians. Isso dá uma diferença já de 12 milhões de pessoas, que é exatamente ou muito próximo do que tem, segundo Datafolha, a torcida do Palmeiras e a torcida do São Paulo, com 7% de torcedores. Então, para resumir em termos nacionais, a diferença de torcida entre Flamengo e Corinthians, a diferença de torcida entre Flamengo e Corinthians é a mesma do tamanho da torcida do São Paulo, que é a terceira do país, ou a do Palmeiras, que está empatada tecnicamente com o São Paulo. Ou seja, a diferença de torcida entre o primeiro e o segundo colocado é a terceira maior torcida do país. É muita coisa, não é verdade? Bom, mas vamos a outros dados tão relevantes quanto esse. Aí o argumento que a imprensa de São Paulo dá, programas do Placar, entre outros, como o Sormani falou agora, dizendo que a torcida do Corinthians tem mais potencial de gerar receita porque está localizada no mercado mais rico na região sudeste. A torcida do Corinthians ela tem 21%, 20%, desculpa, segundo o Datafolha, da torcida na região sudeste. O Flamengo tem 17%. Veja bem, a diferença cai para 3%. A região sudeste, o Corinthians está 3% acima do Flamengo, que é praticamente ali muito próximo da margem de erro. Ou seja, não é uma diferença muito grande, sendo que o Flamengo consegue ter uma diferença absurda nos outros estados, nas outras regiões do país. Ou seja, não é uma diferença que você possa falar de 20% para 17%, ali muito próximo da margem de erro, que é 2 para... Na verdade, dentro da margem de erro, que é 2 para mais, 2 para menos, se o Corinthians reduz 2 para menos e o Flamengo aumenta 2 para mais, o Flamengo já ultrapassa o Corinthians, ou seja, dentro da margem de erro. Então, digamos que na região sudeste existe um empate técnico entre Flamengo e Corinthians, dentro de uma margem de erro. Então, no
mínimo a diferença não pode ser relevante para compensar uma diferença tão grande que o Flamengo tem nos outros estados. Isso não precisa ser nenhum gênio para saber disso. É só pegar a pesquisa e analisar. Mas as pessoas, elas não têm essa vontade. Elas não têm vontade de fazer essa interpretação correta da pesquisa que está lá à disposição para todos. Porque, como eu disse no início do vídeo, as pessoas, principalmente a imprensa de São Paulo, uma imprensa travestida de torcida corintiana, fica muito incomodada porque cada vez mais os times de São Paulo, em especial o Corinthians agora, foi 3 vezes rejeitados por profissionais que preteriram o Flamengo. E isso, com certeza, deve doer muito no ego desses torcedores corintianos travestidos de jornalistas. Bom, e aí é claro, o que a gente pode falar é que a tendência é só aumentar, porque segundo as pesquisas, a tendência dos torcedores do Flamengo para o Corinthians vem cada vez mais aumentando. Se a gente pegar a análise histórica desde quando começou essa pesquisa pelo Datafolha, a diferença entre Flamengo e Corinthians estava em 3, 4, máximo pontos percentuais, ou seja, dentro de uma margem de erro. E agora está 6%, fora totalmente da margem de erro. A diferença do Flamengo para o Corinthians não depende mais da margem de erro. Está totalmente fora da margem de erro. E, na mesma pesquisa, se pegar a torcida por faixa etária, a torcida do Flamengo já começa a se distanciar em 8% em relação à torcida do Corinthians. Ou seja, a projeção que para os próximos 8, 10 anos, a diferença entre flamenguistas e corintianos em termos de margem percentual de torcida seja de 8, 10% e não mais 6%. Vai ser mais do que o dobro desde quando o Datafolha começou a fazer historicamente essa pesquisa de torcida. Ou seja, a diferença de Flamengo para Corinthians só está aumentando. E mais importante do que isso, a torcida do Flamengo, onde ela mais cresce, é na região sudeste, em especial São Paulo. Bom, e aí vai ser difícil arranjar alguma justificativa, não é mesmo? Bom, não deixe de se inscrever no canal Flamenguista do Norte. Peço muito a sua ajuda para que se inscreva. E claro, deixe aquele like para que o YouTube entenda como relevante esse vídeo e distribua para mais pessoas. E comente aqui o que você achou do conteúdo, concorda, não concorda? Deixe aqui seus comentários, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.